Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca, vou dar continuidade à série de ligações químicas falando sobre ligações metálicas. E logo após, o professor Léo Cláudio dará continuidade com polaridade para vocês. Os metais têm um papel importante para o desenvolvimento da civilização. A história antiga é normalmente dividida em idade da pedra, bronze e ferro, de acordo com as ferramentas que eram utilizadas em cada época. Os metais eles estão presentes nos minerais, que são compostos inorgânicos sólidos espalhados por toda a litosfera. Onde ocorre a maior concentração desses minerais o local chamado de minério. A calcopirita é um sulfeto de ferro e cobre, o rutilo, óxido de titânio, a bauxita, hidróxido de alumínio, o cinabre, sulfeto de mercúrio. Então é desta forma que eles se encontram na natureza. A metalurgia ela cuida de todo o processo, desde a extração, transporte para a indústria química e todo o processo, de preparação com várias etapas, de mineração, concentração do minério, redução do minério para obter o metal livre, a purificação e as misturas, até chegar aos diversos materiais do nosso dia a dia. Aqui tem um exemplo do aço, que é uma liga de carbono e ferro, muito utilizado na construção civil. Os metais eles têm a tendência em perder elétrons, ficando com a carga positiva, e os ametais em ganhar elétrons, ficando com a carga negativa. Aqui eu trouxe um esquema muito importante para que vocês tenham em mente, no dia do vestibular, a localização dos metais que se encontram em toda essa região amarela. Sabemos que os metais são sólidos cristalinos, apresentando no seu retículo átomos idênticos. Por exemplo, se um pedaço de metal é conectado aos polos de uma bateria, há um fluxo, uma corrente de elétrons, sugerindo a presença desses elétrons livres, que eles podem ser movimentados e assim acendendo a luz, a lâmpada. Os elétrons que se movimentam são aqueles da última camada de valência. Então, por exemplo, aqui eu tenho um esquema de um íon positivo ao redor a nuvem eletrônica, uma sobrepondo as outras, umas das outras, e os elétrons da última camada, que são os que ficarão em movimento, em toda essa estrutura. As propriedades dos metais elas podem ser explicadas de maneira qualitativa pelo modelo mar de elétrons. Por exemplo, aqui tem uma carga positiva fixa, e o que estará em movimento são apenas os elétrons da última camada, e eles se movimentam em toda a estrutura, nenhum fica localizado em apenas uma esfera. Eles não têm localização fixa, os elétrons. Esse modelo ele explica bem a maleabilidade, a condutividade térmica e elétrica dos metais. Mas esse modelo de elétrons não explica o alto ponto de fusão, de ebulição e a dureza. Para explicar melhor essas outras propriedades, existe um outro modelo de orbital molecular que é visto só em nível superior. O sólido, os metais eles são sólidos, em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Os sólidos eles são mantidos por aquela alta densidade de elétrons livres, mostrado aqui nessa animação. Eles são bons condutores térmicos. Por exemplo, se você aquece uma extremidade de uma barra de um metal, rapidamente a outra extremidade também estará bem quente devido à boa condutividade térmica. Um exemplo aqui é a panela, que aquece rapidamente o alimento, e eles são bons condutores de eletricidade, conforme eu falei no exemplo anterior, um pedaço de sódio metálico conectado aos polos de uma bateria, os elétrons livres serão ordenados e a lâmpada se acende.
As propriedades também, muito importante, né? Uma propriedade muito importante é o elevado ponto de fusão. Por exemplo, aqui a água a 0 graus Celsius, no caso o alumínio 660 aproximadamente, né, graus Celsius, representado aqui por essa figura, o ferro 1534 graus Celsius, representado aqui, e o tungstênio 3.403 aproximadamente graus Celsius. Filamento muito utilizado em microscópios eletrônicos pela sua resistência. Um brilho metálico característico, por exemplo, aqui a galena é um sulfeto de chumbo, muito bonito, inclusive brilhante. E a fluorita, que é um cristal iônico opaco. Alta densidade também. Aqui, por exemplo, um mercúrio 13,5 gramas por centímetros cúbicos. E a água, por exemplo, 1. Nessa imagem tem um parafuso flutuando em um mercúrio líquido, um pouco de mercúrio líquido, e logo abaixo a moeda de ferro também. Eles são maleáveis, pode se transformar em lâminas com muita facilidade. Por exemplo, nessa imagem, né, você com uma força externa vai modificar aqueles átomos, deformar. Só que os elétrons eles se acomodam rapidamente, então impedindo que a estrutura se quebre. Então por isso que eles são muito maleáveis, são dúcteis, podem ser transformados em fios também. Essas propriedades indicam que os átomos são capazes de deslizar uns aos outros. Ligas metálicas. Então, a liga metálica ela é uma mistura de 2 ou mais metais, né? Mas pode também ser misturado a metal também e semimetal, mas é mais predominante os metais mesmo. Então, para ser fabricado, então, tem essa mistura. Pelo resfriamento, eles vão se solidificar. Algumas ligas importantes, por exemplo, o ouro 18 quilates, que tem ouro, prata e cobre. Ele é muito mais fácil de trabalhar do que, por exemplo, o ouro 24 quilates, que é puro. O aço inoxidável, por exemplo, o ferro, carbono, níquel e cromo, muito utilizado em talheres e panelas. Outras ligas, por exemplo, latão. Liga de cobre e zinco utilizado para fazer parafuso. O bronze, liga de cobre e estanho, muito utilizado para instrumentos, no caso aqui um trombete. O aço, liga de ferro e carbono para construção civil. E amálgamas, liga de prata e mercúrio para obturar dentes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula e tchau, tchau!